pessoal, começar aqui com a nossa questãozinha número 1, né? Lembrando que sempre que vocês estiverem na prova de vocês com alguma questão que seja um pouco mais extensa, né? Que vocês batam o olho ali e vejam que realmente tem um texto, assim como é o caso aqui da nossa primeira questão, número 6, é importante que vocês comecem sempre a leitura pelo final, porque dessa forma vocês já vão ler depois o enunciado completo, já sabendo do que se trata aquele conteúdo. Então, aqui vamos começar pelo final na nossa questão número 1 também, que ele pede para a gente aqui como conclusão do enunciado que, conforme a doutrina e as normas de conformidade tributária, a prática adotada pelo cliente e as características descritas definem o conceito de. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai estar buscando nesse enunciado a definição de um conceito em relação às normas ali do que quer que seja em relação ao tributário. Então, já fica um pouco mais fácil, a gente já vai com esse olhar mais delicado para o texto da questão, já buscando o conceito em si. Então, vamos lá. Um cliente de renomado escritório de planejamento financeiro está preocupado com os impactos dos impostos sobre o crescimento do seu patrimônio no longo prazo. Ao revisar a estratégia, ele percebe que, ao longo dos últimos anos, realizou uma reorganização societária lícita e estruturou seus investimentos em ativos isentos e previdência antes de ocorrerem os fatos geradores, conseguindo uma economia fiscal significativa, beleza. O estagiário, ao analisar o caso para aprender sobre os limites da atuação profissional, questiona um planejador financeiro se aquela conduta, ao evitar a incidência tributária de forma preventiva, poderia ser punida ou não. Então, aqui a gente já sabe que a gente está falando de uma reorganização que foi feita, o enunciado ele já traz para a gente que foi feito de forma lícita, ou seja, né, de forma correta, e que ele gerou uma economia fiscal. Então, a gente já consegue aqui buscar o que a gente está tratando nessa questão. Vamos aqui para a nossa letra A, já vamos ver quem está acertando aí no chat, show de bola, vamos lá. Evasão fiscal seria a nossa aqui letra A, e aí ele traz que, uma vez que qualquer tentativa de reduzir o pagamento de tributos à produção de renda é considerado um ato ilícito administrativo sujeito a multa de 150%. Aqui, completamente errado, pessoal. Quando a gente fala de evasão fiscal, ela ocorre quando o fato gerador já aconteceu e o contribuinte ele vai utilizar de meios ilícitos, né? Então, tem esse I ali antes da palavrinha, para ocultar. O que não é o caso do nosso enunciado. Por que não é o caso do nosso enunciado? Porque ele traz aqui de forma muito clara para a gente que foi feito algo com viés preventivo, né? Antecipado, de forma planejada. Então, aqui, na nossa letra B, que é a alternativa correta, já vi que teve gente aí que acertou no chat, ele fala sobre a elisão fiscal. Esta, sim, né, de forma aqui correta, ela vai falar com a gente do que foi feito, né, que consiste no planejamento tributário lícito, aqui correto. Opa, desculpa, pessoal, travou aqui o... Só um minutinho, vamos lá. Aqui ele traz para a gente que foi feito de forma lícita, perfeito, realizado antes da ocorrência do fato gerador, utilizando-se de meios permitidos por lei, a fim de reduzir ou postergar a carga tributária. Então, essa está corretíssima. Quando a gente fala aqui da elisão fiscal, ela é o planejamento tributário lícito que ocorre antes do fato gerador, onde o contribuinte aqui em questão, né, esse cliente, ele organiza todas as suas atividades de forma a reduzir ali a carga tributária dentro da legalidade, que é o que ele trouxe aqui, né, que ele teve uma economia fiscal significativa. Então, a nossa letra B aqui, ela está corretíssima. Vamos só entender aqui por que as outras estão incorretas. Quando a gente fala da letra C, ele vai trazer aqui para a gente a simulação absoluta. O que seria isso, né? Ele traz aqui que a simulação absoluta, pois o objetivo principal era puramente a economia tributária, o que anula juridicamente todos os negócios celebrados pela regra do propósito negocial. Aqui é só visando confundir, né, a simulação, que ela é algo ali que pode ser feito, né, de fato, ela ocorre quando o negócio jurídico é fictício ou encobre a realidade. Se o planejamento utiliza meios permitidos, né, ele é classificado ali como elisão, como a gente viu. Então, aqui não teve nada de ilícito, não teve nada de fictício e não teve nada tentando simular algo. Aqui foi algo totalmente feito dentro das regras, então a nossa letra C, ela também está incorreta. E a letra D, sonegação fiscal.
que é caracterizada pela omissão deliberada de informações na declaração de ajuste anual, que também pode vir na prova de vocês como DAA, tá, pessoal? Então, caso venha dessa forma, saibam que se trata aqui da declaração de ajuste anual. Sendo tipificada contra a ordem tributária com pena de reclusão. Aqui também completamente errado, sonegação e evasão, né, são sinônimos ali de condutas ilícitas baseadas em fraude ou omissão após o fato gerador, que vai divergir aqui totalmente da descrição de reorganização, né, lista prévia que esse cliente aqui desse renomado escritório fez aqui de forma muito correta. Então, aqui a nossa primeira questão aqui é a alternativa B de bola. Vamos lá aqui para a nossa número 2. Mais uma vez, questãozinha aqui extensa, vamos começar aqui do final. O planejador CFP intervém para explicar que a Constituição Federal protege o contribuinte contra cobranças intempestivas. Com base nos princípios constitucionais tributários, a nova alíquota, então a gente já está vendo aqui que está falando de uma alíquota recente, só poderá ser exigida a partir de qual momento? Então, aqui a gente já sabe que está falando sobre os princípios ali tributários e perguntando sobre uma nova alíquota, a partir de quando que ela é válida. Então, a gente já vai fazer uma leitura aqui do enunciado muito mais atento a entender ali questão de prazos, datas ou qualquer coisa ali, para evitar no dia da prova uma releitura dessa questão, né? Que o tempo ali vai ser valioso no dia, a gente tem que saber aproveitá-lo ali da melhor forma. Então, vamos lá. O governo federal, visando aumentar a arrecadação para cumprir metas fiscais, publica no Diário Oficial da União em 15 de novembro de 2025, então, importante lá no dia da prova, já que a gente já leu aqui no final que está falando de prazos, riscar isso para ficar mais claro. Ele falou nesse Diário Oficial, né, no dia 15 de novembro de 25, sobre uma nova lei que aumenta as alíquotas de imposto de renda sobre os rendimentos de aluguéis recebidos por pessoas físicas. Durante a leitura do jornal matutino, o nosso querido estagiário afirma para a equipe que os clientes que receberem aluguéis em dezembro daquele mesmo ano já deverão recolher o carnê-leão com a alíquota majorada. O planejador CFP, né, como a gente leu aqui, ele vai falar ali que, de acordo com os princípios constitucionais tributários, essa nova alíquota pode ser já exigida ali no dezembro de 2025 ou não, né? Qual vai ser o posicionamento em relação a isso? E aqui, pessoal, eu já vou partir direto para a nossa alternativa correta, só para trazer a definição de fato para vocês. A letra B, ele traz aqui para a gente que somente a partir de 1º de janeiro do ano financeiro, né, fiscal aqui seguinte, que seria 2026, em observância ao princípio da anterioridade anual. Aqui está perfeito, né? E por que ela está correta? Esse princípio da anterioridade, né, muito comum ali de vir na prova de vocês cobrando sobre isso, o princípio da anterioridade anual, ele impede a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que instituiu, né, ou aumentou. Então, ele protege essa anterioridade anual para que, em relação ao imposto de renda, né, que é sempre vigente ali em relação ao ano completo, se foi publicado em 2025, o princípio da anterioridade anual, ele vai fazer com que em dezembro não tenha essa nova mudança ainda acontecendo, e sim a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aqui no caso 2026. Então, exceto em casos específicos, né, como o IOF, que é o imposto aí de operações financeiras, ou o II, que pode vir também para vocês, que é o imposto de importação, o IE, que é o imposto de exportação, e o IPI, né, que é o imposto aí de produtos industrializados, são as exceções ali que podem vir cobrando em prova para vocês. Todo o restante, né, incluindo aqui no caso o imposto de renda, ele vai seguir esse princípio de anterioridade anual. Então, resposta aqui dessa questão, a gente já sabe que, feito em novembro de 25, dezembro daquele ano não deverá ser recolhido, e sim a partir aqui de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, tá, pessoal? Então, se atentem somente a essa questão do prazo, né, que é anual, né, sempre o ano seguinte, e as exceções ali que eu trouxe para vocês, para que fique muito claro, né, caso que tenha alguma pegadinha ali de prova, vocês já fiquem atentos ali que pode ocorrer dessa forma. E aí, trazendo para a vida real, né, naquele último aumento que a gente teve de IOF, que foi uma notícia, né, e aí, basicamente, ali logo depois ela já passaria a valer, porque o IOF, que é o mais comum para a gente, é algo ali que ele tem essa exceção
em que pode ser feito, né, essa definição e cobrança logo em sequência. Ele não precisaria seguir esse princípio ali de anterioridade anual, tá, pessoal? Então, atentem-se ali a essas exceçõezinhas. E aqui, para a gente trazer também, como sempre, as alternativas incorretas, aqui na letra A ele fala imediatamente após a publicação. O imposto de renda é uma exceção constitucional ao princípio da anterioridade. Já vimos aqui as exceções, o imposto de renda que não vai entrar nelas, né? Ele deve respeitar sempre a anterioridade anual, não podendo ser cobrado no mesmo ano da lei que o aumentou, né, nesse caso. Na letra C, a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente, conforme a regra de competência privativa da União para tributos incidentes sobre a renda. Aqui fica até confuso, né, pessoal? Não faz sentido, não existe nenhuma previsão constitucional de apenas 2 meses para aumento de imposto de renda baseado em competência privativa, nada disso. O respeito ali deve ser ao exercício financeiro seguinte, como a gente viu aqui. O próprio nome, né, quando ele fala de anterioridade, já deixa claro para a gente nesse sentido. E aqui a letra D, né, uma repetição aqui da C, a partir do primeiro dia do mês subsequente, também errado, nada disso. Vamos seguir ali sempre falando sobre novas alíquotas, né, de imposto de renda, serão cobradas a partir do próximo ano vigente fiscal, pessoal. Então, aqui nossa letra B de bola é a resposta da nossa questão número 2. Vamos aqui para a nossa questão 3 de hoje. Novamente, começando pelo finalzinho da questão, aqui ele vai falar com a gente assim, ó, de acordo com a classificação dos rendimentos para fins de imposto de renda, a sugestão será. Então, aqui, provavelmente, ele já vai trazer para a gente um caso, né, como vem ali sendo comum em prova para vocês, e aqui ele vai perguntar já sobre a classificação dos rendimentos e para fins de imposto de renda, qual que seria a sugestão aqui desse planejador, enfim, né, desse profissional. Já vamos fazer a leitura atentos a isso. Ao organizar os informes de rendimentos de um investidor para a próxima declaração de ajuste anual, trouxe aqui de novo a DAA para ficar claro para vocês essa sigla, o estagiário depara-se com 2 lançamentos distintos. O recebimento de 13º salário e o recebimento também ali dos JCPs, né, mais comum para a gente ali no mercado, que são juros sobre capital próprio, originados ali de ações de bolsa de valores. O nosso estagiário sugere somar esses valores aos salários mensais do cliente na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, para que o cliente possa compensar o imposto retido e aumentar o valor da restituição. De acordo com a classificação dos rendimentos em questão, para fins de IR, a sugestão está correta ou incorreta? Joguem aí no chat quem conseguiu aí fazer a questão. E vamos aqui para nossas alternativas. Letra A, incorreta. Vamos lá. Pois tanto o 13º quanto o JCP são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o que significa que o imposto retido não poderá ser compensado ou restituído na declaração anual. Aqui, perfeita a nossa letra A, né, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, né, como o 13º salário e aplicações ali financeiras, incluindo o JCP, eles são tributados diretos na fonte e não permitem ajuste ou restituição, né, um ou outro, ou os dois, na declaração de ajuste anual na nossa DAA. Então, a nossa A aqui, ela está perfeita, ela passa que essa instrução aqui, ela está incorreta. Não seria possível somar e usar isso para ser abatido, restituído, qualquer tipo de coisa. Vamos entender aqui por que as outras alternativas aqui estão incorretas. Na letra B, ele traz que a orientação estaria certa, pois todos os rendimentos pagos por pessoas jurídicas brasileiras são obrigatoriamente somados no ajuste anual para aplicação da tabela progressiva. Aqui errado, né, os 2 pontos. A legislação, ela separa os rendimentos ali, né, em tributáveis, exclusivos e isentos. São 3 grupos distintos. Os exclusivos, que é o que a gente está tratando aqui nessa questão, ele não se soma à base de cálculo do ajuste anual. Então, a letra B aqui, ela também estaria incorreta. A letra C, ela começa certa, né? Porque ela fala que a orientação aqui estava errada, então até aqui tudo bem. Porém, ela justifica que os juros sobre capital próprio, JCPs, são isentos de imposto para pessoas físicas.
devendo ser declarados apenas na ficha de isentos e não tributáveis. Aqui está errado, porque a gente sabe ali, né, que os JCPs, eles sofrem a tributação exclusiva na fonte, então também incorreta aqui a nossa letra C. E a letra D, ela traz que está parcialmente correta, pois apenas o 13º deve ser somado aos rendimentos tributáveis, enquanto o JCP deve ser recolhido mensalmente pelo próprio investidor via DARF. Aqui, incorreto, né? O 13º, ele segue a tributação exclusiva, ou seja, não tem o ajuste, e o JCP, ele é retido na fonte pela companhia pagadora, não sendo responsabilidade recolhimento via DARF pelo investidor. Então, a nossa número 3 aqui é a letra A, e a gente traz esse conceito ali que é muito importante ter claro para vocês, tá, pessoal? Assim como essas distribuições, né, de fins tributários, quando a gente fala ali de o que é tributável em si, o que é exclusivo e o que é isento, isso é importante aqui que tenha claro para vocês. Vamos aqui para a nossa questão número 4. Mais uma vez, começando a leitura aqui pelo final da questão. Aqui ele está falando sobre regras de competências e fato gerador, qual imposto incide sobre essa doação e qual a sua natureza. Então, a gente já vai ler aqui sobre um possível caso, né, fictício aqui que está sendo tratado para a gente, um fato gerador em si, e qual imposto, já que a gente está tratando aqui do nosso módulo tributário, por isso essa questão aqui sobre doação, né, não confundo ali com o módulo de sucessória, que a gente está tratando do imposto em si. E é muito importante que vocês já façam desde já essa conexão entre módulos. Então, aqui a gente trata de doação, que é um assunto lá do módulo de sucessório, mas a gente está falando dos impostos sobre essa doação. Então, por isso que é tão legal a gente pensar no planejamento financeiro ali na prática, porque todos os módulos eles vão ter algum tipo de interligação. E aqui nessa questão número 4, a gente vai ver na prática isso. Vamos ler aqui o enunciado como um todo. Um cliente deseja doar um apartamento de sua propriedade para seu filho como forma de adiantamento de legítima. Assunto lá do módulo de sucessório. Durante a estruturação da operação, o estagiário afirma que, por se tratar de uma transferência de bem imóvel entre pessoas vivas, o imposto a ser recolhido seria o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, de competência municipal com alíquota de 3%. O planejador financeiro corrige a informação, explicando a diferença fundamental entre os impostos sobre transmissões patrimoniais, beleza? Segundo essa regra, né, de competência, o fato gerador, qual que seria o imposto, então, em questão a ser cobrado para uma doação dessa natureza? Vamos lá. Aqui eu já vou trazer o conceito para vocês, pessoal, de qual que seria a diferenciação ali, de fato, dessa alternativa para a gente, qual que seria a correta. Aqui a gente vai estar falando, e aí já vi aceito aí no chat, show de bola, que a gente está falando aqui do ITCMD, e não do ITBI, como o estagiário trouxe ali para esse cliente. Por que isso? O ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, né, então D ali de doação, ele é de competência estadual e ele incide sobre transmissões gratuitas. Então, atentem-se, porque ele trouxe aqui bem claro para a gente que era uma doação para o filho como adiantamento de legítima. Então, o ITBI ele só vai incidir sobre transmissões onerosas. O que seria isso? Transações de compra e venda entre pessoas vivas. Então, aqui não se confundam, né, por ele ter trago aqui no enunciado também pessoas vivas, não é o caso. Então, aqui nessa questão desse cliente, a alternativa correta seria a letra B, é o Dzinho aqui de doação, pois se trata de uma transmissão gratuita, a doação aqui de fato, o que atrai a competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Então, vai ser aqui, vai incidir sobre essa transação o ITCMD. Vamos entender aqui por que as outras não estão corretas. Quando a gente fala aqui da letra A, né, que foi o que esse estagiário aqui tentou informar de forma incorreta para esse cliente, ele fala sobre o ITBI, porque qualquer transferência de propriedade imobiliária, seja por venda ou por doação, atrai a competência do município onde está localizado. Aqui ela está incorreta, porque como a gente viu ali antes, o ITBI ele vai incidir especificamente em atos onerosos. A doação, né, ela vai ser ali um ato gratuito,
portanto, sujeito ao ITCMD estadual nesse caso. A letra C, né, aqui ele fala sobre imposto de renda, e por que estaria incorreto, né? Imposto de renda sobre ganho de capital, sendo este o único imposto devido em transmissões gratuitas, para evitar a bitributação com impostos estaduais. Incorreto aqui também, o recebimento de doação ele é isento de IR para o donatário, embora possa haver ali imposto de renda sobre ganho de capital para o doador, se o bem ali for transmitido, né, por valor superior ao custo de aquisição. Mas isso não exclui a obrigatoriedade aqui do ITCMD, que é o que ele trouxe aqui para a gente na questão. E a letra D, que por último, né, ITCMD de competência municipal, ele traz aqui para a gente já sabe que está errado, uma vez que a reforma tributária transferiu a gestão de heranças e doações para prefeituras a fim de agilizar o processo de inventário. Errado, o ITCMD ele continua sendo de competências dos estados ou do Distrito Federal, né, como a gente viu ali anteriormente, e não dos municípios, tá, pessoal? Então, a nossa questão aqui, número 4, é a letra B de bola. Oi, Marcelo. Oi, Gabriela, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a essa doação. Esse imposto no TCMD, imposto estadual, ele incide somente sobre doação de imóveis ou outros bens também, como joias, quadros de luxo? É tudo que envolve doação ou somente imóveis? Outros bens também, tá, Marcelo? E nesse caso, só trazendo aqui para um pouquinho mais de prática, né, que é essa questão, aqui ele trouxe um cliente que ele quer já fazer esse adiantamento de legítimo, né, então ele está fazendo isso aqui ainda em vida, e depois ele pode fazer uma dispensa de colação, etc., aí já são outros assuntos. Mas trazendo aqui para a sua pergunta, qualquer bem ali que tenha valor, né, ele vai entrar no inventário, né, para ser feito ali, né, deveria entrar no inventário para ser feita essa distribuição. Então, quando um cliente ele decide antecipar isso em vida, ou fazer qualquer coisa, ele vai ter esse custo ali do D do ITCMD, né, que é esse de doação. Então, entra sim, tá? Tem que ser considerado ali sempre todos os bens ali que vão estar sendo, possivelmente entrando no inventário, caso se espere esse falecimento, ou sendo antecipados ali via adiantamento de legítima, ou não necessariamente adiantamento de legítima, né? Pode se ocorrer a doação ali dos 50% da parte disponível também. Então, haveria sim essa incidência. Ok, obrigado. De nada. Vamos lá, pessoal. Próxima questão aqui, nossa questão número 5, mais uma questão ali com texto extenso. E aí, pessoal, só trazendo aqui um adendo a mais, né? Por que eu trouxe para vocês lá no início do nosso laboratório sobre a questão de cronometrar o tempo de vocês ali fazendo as questões, seja modular ou seja completa? Porque na prova de vocês vão ter muitas questões extensas nesse estilo, mas no nosso banco de questões também vão ter questões ali mais curtas, né, como vocês também vão ver na prova. Na prova não são só questões difíceis, tem questões fáceis, médias e difíceis. Mas é importante que vocês coloquem esses cronômetros para que vocês atentem que, mesmo quando cai uma questão assim mais não complexa, mas mais extensa, como é o caso aqui dessas questões do laboratório de hoje, vocês consigam gastar ali mais ou menos o tempo compensando nas questões curtas. Então, não se assustem, né? Vocês vão ver ali que essa questão aqui é uma questão simples, mas que pelo texto ali um pouquinho maior pode causar esse tipo de confusão. Vamos lá. Aqui, lendo pelo final, né, como sempre, no contexto das modalidades de declaração, o modelo de deduções legais, que seria aqui o modelo completo, ele é mais indicado quando? Então, aqui a gente já sabe que ele vai querer conversar com a gente, nos questionar, né, sobre quando que é mais indicado fazer um modelo completo. Provavelmente, a gente vai ver ali uma historinha, como vocês vão ver no dia da prova, e aqui é importante a gente já ler com essa atenção. Vamos lá. Um executivo com alta renda tributável, então já trouxe aqui uma primeira informação para a gente, e muitas despesas com saúde e educação de seus 4 dependentes. Questiona se deve utilizar o desconto simplificado em sua próxima declaração de imposto de renda. O estagiário, buscando simplificar o processo, recomenda que ele utilize o modelo simplificado, pois este oferece uma dedução automática de 20% sobre os rendimentos tributáveis, o que sempre garantirá a maior restituição possível.
Ao revisar a recomendação, o planejador CFP explica que a escolha do modelo depende do volume de deduções legais comprovadas. No contexto dos moldes das modalidades da declaração, o modelo mais indicado, né, o modelo completo é mais indicado em qual sentido? Aqui sempre fiquem atentos, né, aquelas palavras que generalizam muito, né, sempre, nunca, exceto, sempre tem que ter atenção ali a esses pontos para que vocês, né, não confundam. E aqui ele já trouxe para a gente, nesse caso desse executivo, que ele tem todas ali as características, né, possíveis para que a gente indique a declaração completa. Ele tem a renda tributável alta, ou seja, né, já vai ter essa incidência ali de imposto, muitas despesas com saúde e educação, que são as despesas ali dedutíveis na nossa declaração, e 4 dependentes, né, a gente sabe ali que o dependente também tem uma parcelinha de desconto na declaração. E é legal aqui a gente falar, né, sobre a declaração de despesas comprovadas, por quê? Na declaração simplificada, a gente não precisa dessas comprovações, né? Realmente ele já vai ter ali essa dedução de 20%. Mas quando a gente tem um caso igual desse executivo, que tem tantas coisas a serem tributáveis, dedutíveis, etc., costuma ser muito mais interessante para ele, né? Já que ele tem essas comprovações, fazer a declaração completa de fato. E aí vamos só entender aqui nas nossas alternativas para responder essa pergunta antes de eu ver a mãozinha levantada ali. Na nossa letra A, ele fala para a gente que o total das despesas dedutíveis comprovadas, ou seja, né, nesse caso, saúde, educação, dependentes, for superior ao limite estabelecido para desconto simplificado. Perfeito. Nem sempre a declaração ali simplificada, ela vai ser o melhor cenário. Para alguns casos, como muito provavelmente, né, esse executivo aqui é um caso desses, o modelo de deduções legais, né, também chamado aí de modelo completo, permite abater essas despesas reais permitidas ali por lei. Então, ele é vantajoso quando essas somas ultrapassam o teto do desconto simplificado, que seria ali de 20%, né, ele é limitado. Então, quando é passado esse desconto simplificado, né, ali, que é aquele valor fixo anual, a declaração completa ela tende a ser muito mais vantajosa nesses cenários. Agora, se esse executivo ele não tivesse renda tributável, não tivesse essas despesas de saúde e educação, não tivesse dependentes, muito provavelmente o modelo simplificado para ele seria o melhor cenário. Então, não existe uma regra, é importante ele sempre olhar caso a caso. E só eliminando aqui as nossas outras alternativas, para a gente sempre passar por todas, quando a gente fala aqui na letra B, de que o contribuinte possui apenas uma fonte pagadora, independentemente do valor de suas despesas médicas ou do número de dependentes. Aqui ela está incorreta, porque o número de fontes pagadoras, ela não define a vantagem do modelo. Eu posso ter uma fonte pagadora só com um valor ali de 100 mil, eu posso ter 10 fontes pagadoras com valor de 10 mil cada, né? O resultado ali vai ser o mesmo. Não é isso que vai definir, e sim a relação entre a renda total que eu tenho e as despesas dedutíveis de fato. Então, o número de fontes aqui é só uma questão aqui visando confundir, não faz sentido. Na letra C, a gente vê que o contribuinte deseja parcelar o imposto a pagar em até 8 cotas, pois o modelo simplificado exige o pagamento em cota única. Aqui, incorreto também, ambas as modalidades permitem o parcelamento ali de imposto devido, desde que respeitados os valores mínimos de cotas definidos pela Receita Federal. Então, aqui não tem essa distinção entre o modelo simplificado poder, o completo não existe isso. E na letra D, o contribuinte, nesse caso, é obrigado a legalmente entregar a declaração anual pelo modelo completo. Não, ele não é obrigado, né? O executivo aqui, ele pode analisar, o executivo aqui em questão, o que é mais vantajoso para ele. Mas, se for mais vantajoso para ele a declaração completa e ele quiser, por motivo nenhum que faça sentido, mas quiser entregar a simplificada, ele não é obrigado. Então, não existe essa obrigatoriedade aqui que a nossa letra D fala para a gente. Então, aqui, número 5, letra A. Oi, Rafa. Então, eu tinha feito uma pergunta lá atrás, mas eu tenho uma pergunta dessa questão também. Eu acho que vou fazer dessa aqui para não ter problema de depois entrar no vídeo lá e não... Mas, enfim. A gente volta depois na outra. Dessa questão aqui, eu fiz alguns exercícios, sempre aparecia lá, tipo, saúde, educação, tinha um teto. Esse teto, a gente tem que saber ou sempre a questão vai dar ali
para a educação até 3.500, saúde até 3.500, ou é uma coisa que a gente já tem que saber? Não, essas informações, elas vêm em prova, tá, Rafa? Assim, igual vem na tabela para vocês, né? Na prova vem para vocês a tabela lá progressiva, regressiva, enfim, vem a tabelinha para vocês não precisarem decorar aqueles números. Quando vem alguma coisa assim para abatimento, a própria questão, ela já traz esse número. Tanto que as questões da plataforma, né, que você comentou que já treinou, ela sempre vem lá as informações, né, para que você não precise ter isso decorado. Então, fica tranquilo em relação a esse ponto, tá? Já tem muita coisa para decorar, né? Não precisa mais dessa, não. E da outra questão, assim que a gente terminar aqui, a gente volta lá nela, então, que aí fica mais fluido aqui para o pessoal também. Mas tá claro, Rafa? Tirei a dúvida? Claro, muito obrigado. Show. Vamos lá para a nossa questão número 6. Começando aqui do finalzinho também. De acordo com os fundamentos do imposto de renda, qual princípio obriga este investidor a reportar a sua renda mundial? Beleza, então já sabemos aqui que a gente está tratando de alguma coisa relacionada à renda global, igual algum princípio aqui que ele quer perguntar para a gente do que se trata. Vamos lá. O investidor brasileiro reside fisicamente no exterior há 3 anos, mas nunca formalizou sua saída junto à Receita Federal, mantendo seu status de residente fiscal no Brasil. Ele aufere rendas provenientes de salários e dividendos no país onde reside. Em uma conversa informal, o estagiário menciona que ele não precisa declarar esses valores no Brasil, pois o dinheiro foi ganho fora do território nacional e nunca foi repatriado. O planejador CFP alerta para o risco de autuação fiscal e, de acordo com os fundamentos que a gente já conhece aí de imposto de renda, qual que é o princípio que obriga esse investidor a reportar a sua renda e que o planejador CFP em questão fez de forma corretíssima em alertá-lo. Vamos lá. Princípio da territorialidade, desculpa. Nossa letra A, que determina que o imposto é devido apenas no local onde o trabalho foi fisicamente executado. Aqui a nossa letra A, ela já começa incorreta, porque o princípio adotado aqui em questão, pessoal, que a gente vai ver na nossa próxima alternativa, é o princípio da universalidade e não da territorialidade restrita, né? Que isentaria ali rendas estrangeiras de residentes locais. Então, aqui não faz sentido. Na dúvida, é só a gente lembrar que sempre, né, ali o governo vai tentar algum tipo de arrecadação a mais, e não faz sentido ali, né, um residente fiscal no Brasil, que trouxe ali muito bem pontuado no enunciado, ele ter uma renda ali e não declarar, sendo que ele não fez saída fiscal, não formalizou nada, né? Ele continua sendo residente fiscal brasileiro. Então, nada de territorialidade por aqui, né? Se ele tiver a renda fora, ela também tem que ser considerada. E é aí que a gente vê aqui a nossa letra B de bola, né? A alternativa correta, que é justamente esse princípio que ele perguntou para a gente aqui no enunciado, que é o princípio da universalidade. O que é isso, né? Tributação de sua renda mundial, que impõe aos residentes fiscais no Brasil a tributação sobre a totalidade de seus rendimentos, independentemente da origem nacional ou estrangeira. Então, o Brasil, ele adota o modelo de tributação universal de renda, sujeitando ali, né, os residentes fiscais à incidência de imposto sobre todos os rendimentos obtidos, tanto aqui no nosso território brasileiro, quanto no exterior também. Então, a nossa letra B aqui, ela está corretíssima. Vamos entender aqui por que as outras não estão. Princípio da progressividade, que exige que rendas do exterior sejam tributadas à alíquota de 27,5% para compensar a falta de serviços públicos brasileiros ao residente. Aqui não faz sentido, né, pessoal? Ainda mais esse final aqui da questão. E a progressividade em si, ela refere-se ao aumento de alíquota conforme a renda, e não a uma punição ali de 27,5% por estar residindo fora, de forma alguma. E além disso, né, lembrando aqui a Lei 14.754, ele de 23, que unificou, né, a alíquota para aplicações ali no exterior em 15%, facilitando muito ali essa questão para a gente ali, não só para fins práticos, mas para fins ali de prova também. Então, a nossa letra C aqui, ela está incorreta. E a nossa letra D, princípio da capacidade contributiva, que ele fala que isenta os brasileiros no exterior para evitar que paguem impostos em 2 países, simultaneamente garantindo a isonomia internacional. Aqui, pessoal, quando a gente fala de capacidade contributiva, visa a justiça social interna.
Então, a isenção de bitributação, ela é buscada ali via acordos internacionais ou compensação de impostos pagos, mas ela não retira, que é o que está trazendo aqui no nosso enunciado, a obrigação de declarar a sua renda mundial. Então, se é com um país que tem esse acordo de bitributação ou não, é outra história. O que está trazendo aqui para a gente no enunciado é falando de declarar ou não, né, a renda recebida ali no exterior, sendo que é um residente fiscal brasileiro. Então, aqui não tem também relação com o que está solicitando para a gente no nosso enunciado. Nossa questão aqui 6, letra B de bola, é a resposta correta. Vamos aqui para a nossa última questão, né? Eu quis trazer mais uma vez no mesmo laboratório para a gente reforçar esse tema aqui, né, de TCMD e TBI em caso de doações, para que vocês acostumem um pouco mais com essa interligação ali entre módulos. Então, vamos lá. De acordo com as normas que regem as transmissões patrimoniais no Brasil, assinale a alternativa que descreve o imposto correto para esse caso específico de doação. Então, vamos falar aqui mais uma vez de doação e de imposto, essa interligação aqui entre os módulos 6 e 7. Um cliente de uma consultoria de investimentos manifesta o desejo de doar, ainda em vida, uma casa de praia da sua propriedade para sua filha, visando antecipar a sucessão patrimonial sem que haja qualquer pagamento financeiro em troca pela transferência do bem. Durante a reunião de estruturação desse planejamento estratégico, o estagiário afirma prontamente que, por se tratar de um bem imóvel, o imposto incidente para a operação é obrigatoriamente o ITBI, transmissão aqui de bens imóveis, devendo o valor ser recolhido em favor da prefeitura da cidade onde a casa está localizada. O planejador financeiro CFP intervém para esclarecer que houve um equívoco conceitual quanto à natureza de transmissões, gratuita ou onerosa, e a competência tributária do ente federativo. Então, vamos entender aqui o que estava errado nessa questão. Mais uma vez, como a gente tratou ali sobre a doação, né, em vida, num caso aqui de uma antecipação de legítimo, algo assim, já trouxe para vocês aqui a alternativa correta, letra B, e vamos só ler aqui e justificar as demais. Aqui a gente está falando da doação, né, como a gente viu aqui no início, que é o nosso Dzinho aqui do ITCMD, visto que se trata de uma transmissão gratuita doação, sendo este um tributo cuja competência de instituição e cobrança pertence a Estado de Distrito Federal, desculpa. Perfeito, aqui lembrando mais uma vez, né, o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causas, Mortes e Doação, né, o D ali de doação que a gente está vendo hoje, é o tributo de competência do Estado que incide sobre transmissões gratuitas de bens ou direitos, o que inclui ali as doações em vida também. Já o ITBI, que é onde a gente vai conseguir aqui riscar as nossas outras alternativas, que é a letra A e a letra D, o ITBI, por sua vez, ele incide apenas sobre transmissões onerosas, que não é o caso aqui que a gente está falando. Né? Então, como compra e venda, como eu trouxe na outra questão para vocês, entre pessoas vivas ali, sendo de competência municipal. Então, a ITBI aqui ele não estaria correto, né? Na letra A ele traz que a Constituição Federal determina que qualquer transmissão de propriedade imobiliária, seja gratuita ou onerosa, atrai a competência tributária municipal. Aqui está incorreto, porque o ITBI não vai incidir sobre doações, que são as transmissões gratuitas, mas sim apenas sobre as onerosas. Então, gratuitas não, por isso que é importante essa leitura ali com cuidado. Na letra D, matando ela aqui já de uma vez, que também é ITBI, é a mesma coisa, né? Ele traz a ressalva de que existe isenção automática para transferências realizadas entre ascendentes e descendentes diretos, aqui completamente errado, né? Não existe isenção automática geral ali no nosso código como um todo para doações entre pais e filhos, mas, de fato, aqui a gente está falando sobre doação em vida, né? Doação gratuita, e vai ser só o ITCMD a ser cobrado. E na letra C, que ela estaria certinha aqui só no início, né, por falar aqui que seria o ITCMD também, mas vamos entender aqui o porquê que ela está incorreta. O ITCMD aqui, ele fala que se trata especificamente de uma doação de bem imóvel, e a competência para fiscalização e cobrança pertence exclusivamente à União Federal. Então, aqui está incorreto, né, a competência dos estados e Distrito Federal e não da União. E só mais um ponto, pessoal, para no dia do exame de vocês, sempre que vocês forem fazer essa leitura ali de prova
em que vocês já leram um enunciado, né, aqui completo, pensando no dia do exame, que a gente fez mais no detalhe, porque a gente está aqui justamente exercitando. Mas quando vocês lerem um enunciado desse tamanho, vocês agora já sabendo, né, já tendo mais claro de que uma doação ali em vida, né, uma doação gratuita, ela vai incidir somente o ITCMD, vocês já matariam aqui duas questões. Então, se vocês já sabem que o ITBI não incide nessas doações gratuitas aqui, mesmo se tratando de imóveis, já mata no dia da prova de vocês, corta lá a alternativa A e D. Nem precisa continuar a leitura delas. Vocês vão continuar a leitura somente das alternativas aqui que estão tratando sobre ITCMD. Então, vão existir questões na prova que permitem isso, que vocês já risquem ali duas alternativas e fiquem entre duas, e aí sim, obviamente, façam a leitura aqui da questão como um todo, né, da leitura aqui completa, para identificar algo que pode acontecer, que é ter uma alternativa mais correta do que a outra. Então, existem questões ali que vão vir para vocês, em que a letra B aqui, ela está correta, mas a letra C, ela poderia estar mais correta ainda. E aí, vocês deveriam, obviamente, marcar a letra C. Então, atentem-se sempre ali ao texto como um todo, porque às vezes vão ter esse tipo de questão para vocês, né? Letra A, B, C e D, e a letra A ali, ela já está correta, mas a letra C, ela está mais completa, mais correta ainda. Isso pode acontecer, né? A gente vê isso acontecendo, e é por isso que quanto mais vocês conseguirem ganhar tempo, quando surgirem questões em que já é possível matar alguma alternativa, ótimo. E nas questões ali em que não é possível, né, fazer, como a gente ficou aqui entre a letra B e C, que exigiu uma leitura ali do enunciado como um todo, atentem-se a isso se tiver uma alternativa mais correta do que a outra.